Vamos ao texto, Atos dos Apóstolos, capítulo número 5, a partir dos versos, capítulo número 6, a partir dos versos 8. É o capítulo número 6, a partir dos versos 8. Vamos ler rapidinho, que o nosso tempo já está se indo, né? Capítulo de número 6, a partir dos versículos 8, de Atos dos Apóstolos. Escrito está. Vamos ler até o 15, porque hoje nós vamos encerrar esse texto, tá? E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos Juventinos, dos Sirineus e dos Alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Ah, Deus, maravilhoso. Qual é a nossa reação no momento da afronta, né? Qual semblante nós temos no momento da afronta? Irmã, isso aqui não falou com você não? Fala demais comigo. Na hora da afronta, na hora da ira, na hora que a gente é afrontado, que parece que muita gente vai dizendo, subiu uma ira, aí nós vamos aprender com o Estevão, né? Quando olhar para ele, não viu o rosto de uma pessoa afrontada. O semblante dele não mudou em um semblante de ira, de acordo com a afronta que ele estava recebendo. Ao contrário, quando eles olharam aquela afronta, que aquela afronta veio sobre ele, que eles olharam para ver a Estevão, seu rosto estava mudado sim, mas não para um rosto de afronta, era como o rosto de um anjo. Quer dizer, ele estava em plena paz, ele não ia responder à afronta à altura do que eles esperavam. Vocês sabem, nós estamos vindo em um estudo do Atos dos Apóstolos, e nós estamos aqui no momento em que foram instituídos trabalhos diaconal, trabalho importante, fundamental para a organização do corpo, para que a igreja se mova em crescimento, equilíbrio e as suas necessidades sejam supridas. No meio desses que estão prestando serviço, não apenas lá, mas até os dias de hoje, tem sempre aquele que começa a se destacar, a crescer. Deixa eu dizer uma coisa às irmãs aqui. Olhe para mim que eu quero que você guarde isso na tua mente. Não tenha medo de desenvolver aquilo que Deus lhe confiou. Irmã, eu vou repetir isso, porque eu quero que você guarde isso. Não tenha medo de ir no corpo, você pertence ao corpo, você faz parte do corpo, você é da igreja, você compõe a igreja, você é importante para o corpo de Cristo, mas você é uma pessoa, você é um ser individual, pessoal, e Deus lhe confia dons pessoais a você, dons ministeriais, para crescimento da igreja, para crescimento do corpo, e você precisa desenvolver aquilo que Deus está lhe confiando. Então a palavra profética hoje, que eu quero que você diga a alguém que está do seu lado, é essa: não tenha medo de crescer. Fala para alguém, fala.
Não tenha medo de crescer. Não tenha medo, não. Não tenha medo de se destacar, não. Não fica olhando assim, eu vou ser julgado, alguém vai olhar para mim, alguém vai me apontar dedo. Meu filho, todo jeito você vai ser julgado. Se você não fizer, você vai. Se você fizer, você vai. Se você for um pamonha, um para nada, alguém vai falar que você é um pamonha, um para nada. Não tem jeito. Você tem que escolher que lado da corda você vai ficar. Se você vai ser um agente de Deus, que vai gerar resultado para o reino, você tem que estar disposto a assumir a responsabilidade que o Espírito Santo lhe está confiando. Estevão é um diácono. E no meio desse ofício, ele começou a se destacar. Começou a se desenvolver o seu ministério. Porque todo mundo tem que começar, irmão. Você tem que começar de algum jeito. Você tem que começar de alguma maneira. Ele começou a se destacar entre os obreiros da casa. E ele começou de que jeito? Operando sinais, curando enfermos, fazendo maravilhas. Ele não deixava assim, ó. Não, trouxemos aqui alguém. Pera aí, deixa eu chamar a missionária Leonora. Ou deixa eu chamar o irmão Doquinho. Não, irmão. Ele começou, eu creio no poder que há no nome de Jesus. O Jesus que ordena a Maria José e ordena a Leonora, é o Jesus que me ordena também. E quer saber? Eu vou desenvolver esta graça que o Espírito Santo está derramando em mim. Porque o reino de Deus e a graça de Deus, ela é corrente, mas ela não para. Ela é assim, ó, as águas correm, são águas límpidas, não é água entancada que cria lodo, não, são águas correntes, é água direto da fonte. E você já viu fonte? Quanto mais você tira, mais ela jorra. Quanto mais você tira, mais ela jorra. E o Espírito Santo está nos dizendo isso aqui esta manhã, que quanto mais você exercer e mover-se no Espírito de Deus, mais graça o céu vai investir em nós. Mais graça o céu vai investir em você. Sabe qual é o tempo que eu sinto que estou desenvolvendo mais no ministério da palavra? Aqui, irmão, vocês perceberam? É assim, é quando a gente prega todo dia, sai para pregar, você está cheio de responsabilidade, você está envolvido com a palavra, você está envolvido com o conhecimento, o reino vai se movendo. Quanto mais a sua mente está ativa, quanto mais você entrega para pessoas através do Espírito Santo, mais o Espírito Santo investe em você, graça, unção, autoridade e sabedoria. Então eu quero dizer a vocês, na autoridade do Espírito, não tenham medo de crescer. Não tenham medo de se desenvolver. Não tenha medo de desenvolver-se no ministério. Não tenha medo de se desenvolver no reino. Deixe o Espírito de Deus usar vocês numa palavra, numa oração, na unção do Espírito. Deixe o Espírito de Deus usar você. Irmã, não tenha medo de se destacar, não. Ai, missionária, eu tinha uma profecia, fui embora para casa entalada, quase morri. Não, irmão. Por quê? Não. Deixa o Espírito. É do Espírito? É o Espírito que vai usar você? Está jorrando na tua alma? Ele já gerou na tua mente? Então comece a falar em mistério. Se coloque na posição que quem tem o Espírito de Deus vai discernir. O Espírito quer falar. E quando a gente discerne, todo mundo vai, ó, baixando a bola, para que o Espírito se revele através de você. Não tenha medo de se destacar. Agora, se destacando, pode falar, pastora Maria. Pode falar. Não, eu falando, é bom mesmo resgatar isso aí, a senhora falando isso aí, eu me lembrando assim, não agora, uns tempos atrás, foi muito abafado esse dom, entendeu? A gente não tinha, assim, as pessoas que Deus usava, foi muito reprimido. Foi. Então hoje precisa resgatar isso. Precisa, e é para isso que nós estamos lutando. Porque a pessoa, às vezes, Deus dá a mensagem, mas como aquela repressão parece que fica dentro, assim, das pessoas. Então a gente percebe muita gente, Deus quer usar, e a pessoa está por causa dessa repressão. Por isso nós estamos aqui estudando o texto de Atos dos Apóstolos. Esteja na sua mente, é só um o outro é da Irmandade. Esteja na sua mente, esteja no seu pensamento, esteja guardado na tua alma. Olha isso aqui, irmão. Se Deus quer te usar, não tenha medo de se destacar. Agora, se destacando, guarde isso, por favor, para você não entender o reino de Deus errado. Se destacando, não tenha medo das pedradas. Tá bom, irmãs? Se destacando, não tenha medo de pedrada.
Se destacando, não tenha medo de afronta. Se destacando, não tenha medo de que alguém vai acusar você. Esteja ciente de quem é que está te usando. Se Deus está te usando, tenha firmeza, tenha coragem, tenha ousadia, se posicione, se levante, se coloque na brecha, deixe o Espírito de Deus usar você. Agora não espere só assim aplauso não. Irmão, tem hora que eu recebo uns elogios que não é elogio. Que não é elogio. Chegam obreiros para mim, pastores, e falam assim: missionária, eu gosto de ver a senhora pregar, a senhora prega igual homem. Não prego igual homem. Não prego igual homem. Não. Esse é o meu chamado. É o meu dom. Isso não é elogio. Está me elogiando. Ó, você vê a ideia. Não. Nós precisamos ter discernimento do que o propósito que nós estamos fazendo. Ainda acha que é elogio. Eu gosto. É gente de autoridade. Aí chega para ele: eu gosto de ver a senhora pregar. A senhora prega igual homem. Não. Eu prego com o meu jeito, do jeito que Deus me chamou, do jeito que Deus me deu. Confundindo. Pois é, mas as pessoas que falam isso não são pessoas incultas, não são pessoas ignorantes. São pessoas que gostam de separar assim. Não pode ser mulher desse jeito. Irmãs, não adianta. De vez em quando eu tenho muita dificuldade de pregar com esboço. Eu estudo, memorizo tudo aquilo que eu escrevo. Deus me deu a graça, tudo que eu escrevo eu memorizo. Tudo que eu escrevo assim eu guardo, sabe? Vou guardando tudo que eu escrevo. Então às vezes eu passo para o papel o esboço, e pode passar, você deve passar. Se você não consegue, não tem problema, irmão. Tem em sua mente, não é pecado, é bom, é preciso. Se você se sente mais seguro, fique em paz. Mas já chegou em lugares, eu chegar ministrando para obreiros, e aí no final vem os obreiros: a senhora poderia não se importar de me dar seu esboço? Me dá o esboço. E aí, irmão, sempre apanho, porque eu falo assim: irmão, agora mesmo lá no Tocantins, irmão, me perdoe, eu não usei o esboço, até eu tenho, ficou no carro, eu levo. Vocês veem tanto que eu tenho a responsabilidade, eu levo, mas a maioria das vezes, 99%, fica lá dentro do carro. Fica lá dentro do carro, porque eu tenho na minha mente. E se eu ponho aqui, às vezes me atrapalha. Ao invés de me ajudar, me atrapalha. Porque quando o Espírito quer me conduzir para alguma coisa, que esse é o ministério que Deus me deu, vai conduzindo assim naturalmente, eu quero voltar aqui para aquilo que Ele me deu lá antes. E atrapalha. Então cada um é usado de um jeito. E Deus falar assim: não tenho não, e a pessoa apelar. Falar assim: mas a senhora está grande demais, a senhora está querendo ser demais. Mas você não pode ficar preso a essas coisas. Você não pode ficar preso nem aos elogios, nem às afrontas. Você precisa ser focado no reino, precisa ser focado no ministério, você precisa ser focado no chamado. O seu alvo, o meu alvo, o nosso alvo é Cristo Jesus, a sua palavra, o seu reino. Ele vem sobre nós, trazendo e confiando a nós aqueles tesouros que Ele confiou para que o corpo dele cresça. Então nós vamos orar aqui agora. Hoje eu quero fazer um ciclo de oração, mas eu quero que você guarde isso, irmão. Estevão foi se desenvolvendo no ministério, se levantaram contra ele, formaram o conselho, criaram falsas testemunhas, fecharam o cerco. E aí? Não mude o rosto não, irmão. Permaneça no mesmo propósito. Não fica ressentido não. Não fica feridinho não, delicadozinho não. Permaneça no propósito. Não bata no teu peito dizendo: nunca mais eu falo, nunca mais eu prego, nunca mais eu canto, nunca mais eu oro, nunca mais eu profetizo. Não muda o seu semblante não. Seu semblante permaneça o mesmo. O semblante de um anjo. O semblante de quê? De quem está dentro do propósito, cheio do Espírito Santo. Formaram conselho contra ele, vieram contra ele, puderam detê-lo? Não, não puderam. Porque quanto mais eles falavam, mais sabedoria Estevão jorrava. Quanto mais eles questionavam, mais o Espírito Santo lhes dava palavra de sabedoria. Está no texto. Eles não podiam deter, porque ele falava como quem está cheio do Espírito de Deus. Então aqui fica uma lição para nós vamos orar já. A maneira com que falamos revela do que estamos cheios.
Isso é sério. A maneira com que reagimos, a maneira com que comunicamos, a maneira com que falamos, com que reagimos às afrontas, reagimos aos ataques ou reagimos aos elogios, a maneira com que reagimos revela de que estamos cheios. Que o Espírito de Deus nos dê graça, que o Espírito de Deus nos dê sabedoria, que o Espírito de Deus nos dê esse equilíbrio para na hora da afronta, na hora da peleja ou na hora do elogio, o nosso coração permanecer centrado em Deus, diante do Senhor e da sua palavra.